Trump fala em caça às bruxas e defende Bolsonaro. Deixem ele em paz, né? O Trump diz que o Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça do Brasil, que é um homem que só defende o povo, que é um homem sério, que é um homem honesto. Enfim, um montão de mentiras que a gente sabe que é só o que o Donald Trump também sabe fazer, que é falar mentira. Igualzinho o Bolsonaro, não é à toa que os dois meio que são feitos da mesma matéria-prima. E isso também gerou reação do Brasil e forte, principalmente do Lula. Então, logo saiu essa declaração aí por escrito na rede social do Donald Trump, o Lula publicou também na rede social, no Twitter, uma notinha dizendo o seguinte: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes, ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Sim, ele já diz claramente, ó, não se mete aqui, não venha dar pitaco aqui, porque você não é bem-vindo para fazer isso, tá? Aliás, nem você nem ninguém são bem-vindos para dar pitaco aqui no Brasil sobre a nossa lei, a nossa justiça, a nossa soberania. Apesar do Bolsonaro estar sendo julgado pelo poder judiciário e não o executivo, por que o Lula foi se manifestar? Porque a gente está falando do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro significa a soma dos três poderes, né? E o Trump ainda deu uma ameaçadinha, sabe? Ele disse que vai ficar acompanhando, que está acompanhando muito de perto esse julgamento do Bolsonaro, que quem tinha que julgar ele era só as urnas, enfim. Ele desconhece completamente os crimes do Bolsonaro, e mesmo que conhecesse, para ele não ia servir para nada, porque o Donald Trump fez exatamente o que o Bolsonaro fez. Fez primeiro, inclusive, que foi incitar uma tentativa de golpe de Estado. Quem é que esquece do 6 de janeiro deles lá? A gente tem nosso 8 de janeiro aqui, mas um ano antes foi o 6 de janeiro, lá a invasão do Capitólio, que foi ainda pior do que o nosso 8 de janeiro aqui, porque teve 5 pessoas que morreram naquela invasão. O que o Trump fez? Virou presidente de novo, perdoou, tá todo mundo aí livre, leve e solto. Então, assim, um golpista defende o outro. O que você esperava de diferente disso, né? E Lula reagiu. E Lula falou também mais coisas, tá? Além dessa notinha que ele postou no Twitter, ele também se pronunciou. Nesse caso, falou mesmo, dando entrevista a jornalistas, mencionou várias coisas que foram faladas sobre Donald Trump. E uma das coisas que ele disse, olha só, Brasil 247, Lula rebate Trump, não existe mais imperador, somos países soberanos. Lula reforçou e disse, inclusive, que não ia nem perder muito tempo falando sobre isso. Deu algumas declarações, que estava sendo demandado pela imprensa, mas não ficou gastando muita energia para falar disso não, porque ele justamente falou, ó, nós temos outros problemas para resolver, muito mais sérios do que esse, a justiça aqui é que vai decidir o que ser feito com o Bolsonaro, e digo mais para você, Donald Trump vai assistir Bolsonaro sendo condenado a 20, 30 anos de cadeia, se bobear 40, né? E a gente vai acompanhar e Trump vai acompanhar junto. Agora, esse tipo de ameaça que ele fez deixou os bolsonaristas excitadíssimos. Bolsonaristas avaliam que Trump aumentou chance de Eduardo na chapa de 2026, matéria do UOL. Do que a Raquel Landim está falando? Ela está dizendo o seguinte, você sabe, né? Dudu Bananinha mudou para os Estados Unidos para ficar lá fazendo intriga, futrica com o governo norte-americano, tentando colocar ele em indisposição com o governo brasileiro. Sendo que o governo brasileiro não tem nada a ver com o processo do Donald Trump, né? O processo corre no Poder Judiciário, que é um poder independente, que não tem qualquer ingerência do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo. Mas, enfim, ele fica lá fazendo as futriquinhas dele. E aí, nesse meio tempo, sai uma declaração dessa do Donald Trump, estão dizendo o seguinte, foi o Eduardo que conseguiu convencer o Trump a fazer esse tipo de pronunciamento. Tá com moral, é isso que eles estão dizendo, tá? Eu não estou dizendo que é o que está acontecendo, mas é isso que os bolsonaristas estão dizendo. Bolsonaro não vai estar na chapa em 2026, porque está inelegível até 2030, por enquanto. Porque depois que for condenado, vai ficar inelegível até 2060, 2070, sei lá, no mínimo, né? Então, como ele está inelegível, a gente sabe, ele não será candidato a presidente, pode esquecer. E aí está nessa dificuldade de montar uma chapa. Como é que vai ser essa chapa? Vai ser o Tarcísio? Vai ser a Michele? Quem que vai ser? Né? E o Eduardo Bolsonaro, Dudu Bananinha, corre por fora. Por quê? Porque ele é igualzinho ao pai. É burro, é troglodita, é corrupto, né? Igualzinho, não muda nada. Então, eles têm uma preferência para ser o candidato do pai, porque é o sangue dele, né? O Bolsonaro não confia em mais ninguém, nem no Tarcísio não confia. Então, se ele pudesse escolher o candidato assim,
ele escolheria certamente um dos filhos. E o Eduardo Bolsonaro está correndo por fora aí, está indo muito bem nessa preferência do pai. E aí eles estão avaliando o quê? Que se foi mesmo o Eduardo Bolsonaro que conseguiu fazer o Trump fazer um pronunciamento contra o Brasil e a favor do Bolsonaro, que isso fortalece ele politicamente para ser o candidato ou a vice-presidente, para pelo menos estar na chapa do candidato a presidente como vice, no mínimo, né? Por quê? Porque, bom, estão dizendo assim, parece que o Trump gosta do cara, então vamos colocar um sujeito, tá vendo? Você vê como é essa bugice, né? Como é viralatismo. Ah, se o Trump gosta dele, vamos colocar ele como candidato, então, para agradar o Trump. É mais ou menos isso que está rolando na cabeça dos bolsonaristas, que são tudo um bando de vira-lata mesmo, né? Agora, o que eles não estão avaliando é o que pode ser a repercussão dessas falas do Donald Trump diante do brasileiro comum. Que uma coisa é a classe política, outra coisa é o brasileiro comum, né? A revista Veja sacou a parada. Dá uma olhada. Post de Trump dá a Lula o discurso do nacionalismo. Do que está falando Thomas Trauman da revista Veja? Ele está dizendo o seguinte, olha, esse apoio do Donald Trump é uma coisa meio tóxica, sabe? O Trump, até inclusive ele escreve isso lá, ó, ao apoiar Bolsonaro, o presidente norte-americano faz um gesto tóxico para a oposição. Sim, por quê? Ele cita exemplos, inclusive. No Canadá, a eleição virou por causa das besteiras que o Trump ficou fazendo. O Trump ficou enfrentando os canadenses, ficou falando que ia tarifar os canadenses que sempre foram aliados de primeira hora dos Estados Unidos, e aí o que aconteceu? A direita ia vencer as eleições no Canadá. Estava na frente nas pesquisas com tranquilidade. Hoje o Canadá é governado pela centro-esquerda. E aí o que aconteceu? O jogo virou. Por quê? Porque o antigo primeiro-ministro, o Trudeau, do Canadá, comprou a briga com o Donald Trump. O candidato que vinha, que era o candidato dele a ganhar as eleições, também comprou a briga com os Estados Unidos. Os canadenses estavam mordidos de raiva dos norte-americanos, dos estadunidenses, estavam inclusive boicotando o produto que vem dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Descarregaram o voto naquele candidato que era inimigo dos Estados Unidos e não naquele que era aliado. A mesmíssima coisa aconteceu na Austrália. Um candidato de direita, mais próximo ao Donald Trump, estava lá em primeiro lugar nas pesquisas, ia ganhar, ia levar. E aí o que aconteceu? O Trump começou a hostilizar a Austrália, o cidadão australiano ficou possesso, ficou com raiva e votou em quem? Votou naquele candidato que enfrentou o Trump, e não naquele candidato que passou pano. Resultado, a vitória nas eleições na Austrália também foi de um candidato progressista. Então esse gesto que a Veja está dizendo esse gesto do Trump de hostilizar o Brasil vai fazer o comum, o brasileiro médio, ficar com raiva do Donald Trump. E quem estiver no lado oposto do Donald Trump vai ter vantagem. Muita vantagem em cima daqueles que estiver do lado do Donald Trump aqui nas candidaturas brasileiras. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, que põe o bonezinho do MAGA, que fica puxando o saco do Donald Trump. Então, assim, esse apoio é tóxico, esse apoio do Donald Trump, ele tende a afastar o eleitorado. O resultado é bem possível que seja o contrário do que eles estão desejando, porque o Donald Trump é o sujeito mais odiado do planeta, ou o segundo mais odiado do planeta, né? Talvez o primeiro seja o Elon Musk, mas são dois ali que estão disputando minuto a minuto quem é o sujeito mais odiado da face da Terra. E, inclusive, até dentro dos Estados Unidos, as coisas não estão boas para o Donald Trump. Sim, ele está querendo meter o bedelho em outros países, mas nem lá dentro ele está conseguindo se livrar dos problemas. Está complicado para ele lá dentro, né? Por quê? Porque a popularidade dele nunca esteve tão em queda quanto agora. Essa matéria aqui, ó, que eu vou te mostrar agora, é da revista Forbes americana, porque tem uma versão brasileira, mas essa é americana, porque você está vendo aí, está em inglês, né? O que está dizendo aí? Que a aprovação do Donald Trump é pior do que a que ele tinha nesse mesmo período do mandato, quando ele foi presidente pela primeira vez. Tem até um trechinho aqui destacado. O presidente Donald Trump, a aprovação dele é 3 pontos inferior à aprovação que ele tinha nesse mesmo momento do mandato, quando ele foi presidente pela primeira vez. E olha que aí também está dizendo que recentemente, por conta daquela história de Israel com o Irã, né, que a guerra acabou, porque o Trump foi lá e mandou uma bomba no Irã, logo depois a guerra acabou. Muitos americanos ficaram meio contentinhos com o Trump, dizendo, olha só, ele acabou com a guerra, tal.
Então houve uma melhora na avaliação dele. O cenário era pior ainda que esse. O cenário está ruim, mas era pior. Então, assim, Donald Trump tem grande chance de perder as eleições de meio de mandato do ano que vem. Porque nos Estados Unidos funciona assim, você elege o presidente, depois de 2 anos você elege metade da Câmara e do Senado, você elege uma parte do parlamento, que é renovada. Hoje, o Donald Trump tem o apoio da maioria dos deputados e da maioria dos senadores, porque são republicanos. Mas o que pode acontecer? Pode perder essa maioria no meio do mandato e aí, ó, não duvido que sofra até um impeachment, tá? Por conta das coisas que vem fazendo. E a popularidade dele está demonstrando que se ele não ficar esperto, ele perde as eleições de meio de mandato, né? E vai dançar bonito. Então, assim, Donald Trump está tentando resolver os problemas internos dele e, ao mesmo tempo, se metendo nos problemas internos de outros países. Lula, e se você pegar também os outros países do BRICS, aí tá todo mundo mandando um recado. Tipo assim, ó, cuida do teu boteco aí que tá mal administrado. Você imagina do nosso, deixa que a gente cuida. E Donald Trump está tentando se meter no nosso pedaço aqui, né? Vamos mudar de assunto. Aliás, falando de Lula ainda, tá? Eu disse para você no começo desse vídeo aqui, ó, Lula decide que não vai sancionar aumento de deputados e joga desgaste para o Congresso. O presidente bateu o martelo e estuda ir além, vetando a proposta. Olha só. Seguinte, vamos entender esse caso. Primeiro, a Câmara aprovou o aumento de deputados. Não, vamos voltar um pouco antes para você entender a história do começo, tá? A história do começo é o seguinte, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que precisa redistribuir as vagas de deputado entre alguns estados. Por quê? Porque a distribuição é feita conforme a população do estado. Passaram-se os anos e alguns estados cresceram, ganharam população, outros estados perderam população, e isso deveria ter ocorrido uma mudança. Então, se um estado tem, sei lá, 10 deputados federais, deveria ter subido para 12, 13 ou caído para 9, dependendo do crescimento ou da redução da população. O STF, então, decidiu dizendo, ó, tem que redistribuir. O Congresso tem que simplesmente redistribuir as vagas. E o que o Hugo Mota fez? Não, que maneira redistribuir vaga? Deixa quem tem vaga continuar com as vagas, vamos criar umas vagas novas, vamos aumentar o número de deputados que fica todo mundo feliz. Todo mundo menos o povo, né, que paga a conta disso. Então, eles aprovaram um projeto de lei aumentando o número de deputados em 18. Hoje são 513, vai passar a ser 531. Aumenta aí de 65 milhões de reais por ano para os cofres públicos, cofres que eu e você abastecemos com o dinheiro dos nossos impostos. E aí, depois foi para o Senado. No dia daquela votação que derrubou o aumento do IOF, o Senado também colocou para votar a medida do aumento do número de deputados e passou, foi aprovado. Apertadinho, 41 votos, ou seja, maioria simples, o mínimo necessário para conseguir aprovar. Se um senador desse para trás ali, já não aprovava. Foi raspando mesmo. Eu queria te perguntar se você está precisando de grana. Está precisando de grana, seu salário não está dando, uma renda extra era uma boa, ou de repente você está desempregado, precisa de uma grana, uma renda principal mesmo. Então, existem muitas oportunidades para se ganhar dinheiro na internet. Muitas. Trabalhar de várias áreas diferentes, né? Agora, você precisa saber onde estão essas oportunidades e o que você precisa aprender para participar dessas oportunidades. Eu vou te dar uma dica importantíssima, uma escola de negócios digitais que ensina justamente isso, tá? E ó, tem gente que já entrou e está se dando bem. Eu trouxe algumas mensagens para você aqui, dá uma olhada. Essa aqui é do Carlos Matos, que é um cara que tem emprego, trabalha numa fábrica, e aí ele mesmo manda aqui, ó, cheguei em casa exausto, depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estou aqui me dedicando e tal, queria compartilhar o resultado de todo esse esforço. $643, dá mais ou menos R$3.200 por mês, que ele está ganhando de renda extra, além do salário que ele tem na fábrica. Só que tem gente que já está nessa assim, ó, por conta, ou porque estava desempregado, ou porque está ganhando tão bem que não quer mais saber do emprego antigo. O Paulo Rodrigues, por exemplo, 4 meses que ele está se dedicando a isso. Olha só, $2.154. $2.154 dá mais ou menos R$11 mil, meu amigo e minha amiga, por mês. É a renda principal do Paulo, está totalmente dedicado a isso. E nem é o que está ganhando mais, tá? Dá uma olhada na Cláudia Oliveira, ela brinca aqui com o Thiago, é o cara que orienta esse pessoal lá na escola. Vou tacar fogo na minha carteira de trabalho. Ela tá brincando, claro, né? Agora, o que ela fala sério, já até saí do meu antigo emprego porque eu não aguentava mais.
$3.134 ela está recebendo por mês. Isso significa 16 mil reais, mais ou menos 17 mil reais por mês que a Cláudia está ganhando. Então, ó, se você quer participar desse tipo de oportunidade, clica nesse primeiro link que aparece aqui embaixo no vídeo, o primeiro de cima aqui. Você clica nele, vai abrir uma conversa com o Clayson, ele vai te explicar tudo e vai te liberar 3 aulas grátis, que é um treinamento, que você fazendo esse treinamento, você vai perceber se é para você ou não. É trabalho sério, trabalho honesto, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso, é trabalho de verdade. Se você quiser conhecer, 3 aulas grátis para você. Se você achar que não serve, beleza, é só pular fora no final dessas 3 aulas. Agora, se você perceber que pode ser uma boa, embarca que isso pode mudar a sua vida, tá bom? Então clica aqui no primeiro link que aparece no alto da descrição do vídeo e você vai poder conhecer a Escola de Negócios Digitais.